E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Gente, então eu vou fazer os vídeos, tentar ficar um pouco mais natural, né? Mas me sentir mais assim como na sala de aula. E já que eu tô na minha casa, né? Vou ficar sentado aqui, vou ficar com a minha colinha, com o meu computador aqui do lado. E vamos relembrar algumas coisas, né? Hoje, segunda-feira, dia de Química Orgânica, né? Nós vimos na última aula um pouquinho de funções orgânicas, ok? E a primeira função que a gente viu foi o álcool. O álcool, né, vou relembrar, né, para vocês, não vou relembrar muito não, só vou falar meio por cima, qualquer coisa também é só vocês irem até no vídeo, né, a respeito do álcool e relembrar. Então, beleza, pessoal, falando de funções orgânicas, né, nós temos funções que possuem oxigênio, que são, obviamente, as oxigenadas. Só que o oxigênio ele pode se apresentar de formas diferentes, ele pode se ligar de formas diferentes na cadeia carbônica, e isso vai fazer compostos, vai formar compostos diferentes. Um deles é o álcool. Então o álcool ligado a um carbono saturado. Ó, vamos relembrar isso aí. A hidroxila, né, eu falei o oxigênio, né? Agora vamos lá. A primeira classe de funções que nós vamos ver são as hidroxiladas. Né, que apesar, além dela ter o oxigênio, ela tem que ter o oxigênio ligado a um hidrogênio, né, a uma hidroxila. Só para relembrar, né, a fórmula da hidroxila, OH, oxigênio ligado a hidrogênio, né? Como o oxigênio ele faz duas ligações, então ele vai ter mais essa ligação aí. Então tá, se essa hidroxila tiver um carbono saturado, ele é um álcool. O que é carbono saturado? É esse carbono que ele não tem duplas ligações, ele só tem ligações simples, apenas ligações simples. Aí eu vou ter um álcool. Agora, se essa hidroxila ela está ligada a um carbono insaturado, um exemplo é assim. Aí ele vai ser um enol, não é mais um álcool. Então aqui eu já tenho duas funções hidroxiladas. Além dessas duas funções hidroxiladas, eu vou ter mais duas. Eu acho que é até melhor eu fazer uma tabela agora e colocar quais são as funções hidroxiladas. Beleza? Então ali nós temos as funções hidroxiladas e um derivado de função hidroxilada. Então, ó, falando do álcool e do enol, fica mais fácil, nós já conversamos várias vezes. O álcool e o enol eles são muito parecidos, tá bom, gente? São bem parecidos. A diferença é o que? Você olha aonde a hidroxila está ligada. Ela, nos dois casos, a hidroxila vai estar ligada a um carbono, sempre. Como que é esse carbono? Ele tem ligação apenas simples, então ele é saturado, sendo assim, é um álcool. Esse carbono, onde a hidroxila está ligada, ele é insaturado, ou seja, tem uma dupla ou uma tripla ligação, aí ele é chamado de enol. Beleza, pessoal? Aí agora eu tenho esses dois últimos. Na verdade, o terceiro, ele ainda tem uma hidroxila. Você tem ali um benzeno, né? Você tem ali um anel aromático ali, né? Você tem esse benzeno. Lembrando da nossa química básica orgânica, né? A estrutura do benzeno, essa estrutura com 6 carbonos ali, eu tenho duplas ligações alternadas, aquela circunferência representa isso. E se diretamente ali você tem ligado uma hidroxila, aí você tem um fenol. O nome dessa função orgânica é fenol. Lembre-se que a hidroxila ela tem que estar ligada diretamente no benzeno, tá bom, pessoal? Ó, tá bem do lado dele. Tem essa última função, o éter, que o éter ele não tem o OH, mas ele é uma função quando a gente vê reações orgânicas, vai ficar mais claro ainda isso, mas o importante nesse momento é entender o que? É que uma reação orgânica onde exista uma hidroxila, ela pode derivar e formar um éter. Como ele é derivado de uma função hidroxilada, derivado de uma função com hidroxila, ele entra nesse ramo das hidroxiladas. Então essas quatro funções aqui, elas são as funções hidroxiladas. Né? Só colocar aí para fixar o conhecimento. Então, quando eu falar de funções orgânicas, são tipos de substâncias orgânicas dependendo de como e do que, quais elementos estão ligados a ela. Tem só carbono e hidrogênio, aí hidrocarboneto, a gente já viu essa função.
chama hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. Nós temos as funções que têm hidroxila, ou no caso do éter, derivada de uma hidroxila. Essas 4 funções, quando eu falo funções orgânicas hidroxiladas, que tem hidroxila e uma deriva de uma hidroxila, são essas 4 aqui, tá? Vou fazer essa pergunta, quais são as funções hidroxiladas, beleza? Só que o hidrogênio, o oxigênio, aliás, ele se liga na cadeia carbônica apenas na forma de hidroxila? Não, ele pode ser só como carbono mesmo, só. Agora, o oxigênio, ele se liga na cadeia carbônica só como hidroxila? Não, ele pode se ligar dependendo da situação, dependendo do caso, ele pode se ligar apenas com o oxigênio. Vamos ver como que fica quando é assim? Pronto, eu tenho as funções também que são chamadas de funções carboniladas. As funções carboniladas, elas têm uma carbonila. O que é uma carbonila? Dupla O. Isso seria uma função carbonilada. Eu só tenho 2 variações dessas funções carboniladas. O nome delas vai ser aldeído ou cetona. A única diferença que vai ser aonde essa dupla O vai estar inserida. Nos carbonos da ponta ou nos carbonos do meio da cadeia, ou os carbonos que não estão em ponta, vamos dizer assim, né? As 2 opções vão ficar assim. Então, tranquilo, pessoal? Ó, tem uma dessas 2 formas. Ele pode ser aldeído ou ele pode ser cetona. Simples, a carbonila é a dupla O. Se essa dupla O estiver no carbono da extremidade, ele é um aldeído. Se ele não estiver nos carbonos da extremidade, ali, né, no meio da cadeia, ali eu tenho uma cetona. Os 2 são bem parecidos, é só prestar atenção nisso. Então, ó, pessoal, nós já vimos várias funções orgânicas. Nós vimos as funções carboniladas, nós vimos as funções hidroxiladas, primeiras hidroxiladas. E o que pode acontecer? Eu posso ter um misto entre essas 2 cadeias. Eu posso ter, no mesmo carbono, eu posso ter uma carbonila e eu posso ter uma hidroxila. Aí eu tenho as funções carboxiladas e uma que é um derivado dela. Só vou de 2 também. Nós vimos 4 das hidroxiladas, nós vimos 2 das carboniladas e agora nós vamos ver as carboxiladas. Então vamos começar definindo assim. Então. Hidroxila OH, carbonila dupla O e a carboxila, aí fica assim. Eu tenho o carbono, eu tenho a carbonila nesse carbono e eu tenho a hidroxila nele também. Aí eu tenho as 2 funções. Na verdade, a função carboxilada é uma só, que é o ácido carboxílico, que ele tem exatamente isso aí. E eu tenho um derivado desse ácido carboxílico também. Então beleza, vamos falar das 2. Vamos falar do ácido carboxílico primeiro. Então, essa função aqui, que é uma carboxila, se ele tem exatamente essa função, ele é um ácido carboxílico, né? Que é os ácidos orgânicos, são os ácidos orgânicos, né? Vou colocar um exemplo aqui. Aqui eu tenho o ácido carboxílico, né? Eu tenho ali, ó, um H3CO, um CH3, ligado a um carbono ali que tem dupla O, carbonila, e tem OH hidroxila. Esse é um exemplo. Então, sempre que na função você vê um carbono, dupla O e uma hidroxila, aí você tem um ácido carboxílico. É interessante mostrar para vocês como que isso aí fica com aquela fórmula bastão, né? Então, repararam aí, gente, ó. É exatamente a fórmula de cima, só que expressando ela com a fórmula estrutural desse tipo de bastão. Ali então eu tenho eu tenho o carbono, ó, o carbono ele está ali em cima, ó, ele está aqui. Ele tem o carbono, ele tem uma dupla O e ele tem uma hidroxila. Aqui eu tenho um ácido carboxílico. Tá, eu falei que tinham 2, que tinha um derivado dele. O que pode acontecer? Uma reação orgânica, reação inclusive chama esterificação, um álcool, né, ou um enol pode reagir com esse ácido carboxílico formando uma outra derivação de função orgânica que chama éster. Não confundir com o éter. O éter é só quando você tem ali o oxigênio no meio da cadeia.
inserido no meio da cadeia, não como ramificação, não como grupamento, mas no meio. Aí você tem o éter. Qualquer coisa, volta o vídeo e volta lá na parte que eu falei do éter. O éster, como que é? Ele é bem parecido com, assim, pelo menos essa parte ali com a dupla O ali, ele é bem parecido com o ácido carboxílico. Ele vai ter um carbono, dupla O, e aonde teria a hidroxila, ele tem o oxigênio, só que aquele hidrogênio sai. Deixa eu fazer para vocês aqui. Então reparem aqui, pessoal. Aqui eu tenho dois ácidos carboxílicos. Na verdade é o mesmo ácido carboxílico, tá? Eu só representei das duas formas. Se você ainda tem dificuldade em ver uma fórmula estrutural igual a de baixo, que é tipo bastonete, e não entender por que ela está igual a de cima, ó, é bom você dar uma pausada no vídeo, você comparar, você olhar de cima e de baixo e falar, por que elas são iguais, né? O que elas têm, aonde estão os carbonos, os hidrogênios. Tente fazer isso, tá? Não conseguiu, ficar, né? Não vou voltar agora, talvez uma outra aula, mas qualquer coisa aí nos comentários aí, pergunta aí, né? Que eu tenho que fazer um vídeo dessa parte mais básica aí também. Então, vamos lá. Os dois são ácidos carboxílicos, né? Nos carbonos, nos últimos carbonos deles ali, eles têm ali uma carboxila, tem o dupla O e o OH no mesmo carbono, que configura um ácido carboxílico. Pessoal, preste atenção nos dois. Olha o hidrogênio. Coloquei em vermelho para destacar ainda mais. Agora, o que a gente vai fazer? Em uma reação química qualquer não, específica, né? Ele arranca esse hidrogênio daí. No lugar do hidrogênio, a gente vai colocar uma outra cadeia carbônica ali. Pode ser com 1, 2, 3, não importa. O que importa é que o hidrogênio vai sair e vai entrar uma cadeia carbônica. Acompanharam ali? Fiz o de cima igual ao de baixo, só a representação estrutural que está diferente. Mas a quantidade significa a mesma coisa também. Então, beleza. Agora não tem mais um ácido carboxílico. O nome dessa estrutura agora é éster, né? Da estrutura, não, aliás, dessa função orgânica. O nome dela é éster. Então, pessoal, ó, se liga aí. Nós vimos as seguintes funções. Nós vimos, relembrando da última aula, álcool. Nós vimos também enol. Nós também vimos fenol. Vimos também o éter, ácido carboxílico e, para terminar, nós vimos o éster. Então, pessoal, lembrando que o importante é vocês verem o que define a função, a quantidade da cadeia carbônica. Antes ou depois, ela pode aumentar ou pode diminuir. Isso vai ser mais importante quando a gente for ver a nomenclatura, né, dessas funções, porque cada uma delas tem uma forma de dar nome distinto, né, uma forma de dar nome específico deles. Beleza, pessoal? Então hoje é isso que eu tenho para passar para vocês.